Oi, pessoal! Aqui quem está falando é a Amanda, pediatra. Estamos aqui em mais um episódio do podcast É Dia de Pediatra e eu estou com Bárbara. Olá, meu nome é Bárbara, sou pediatra e estamos aqui nesse novo dia. Hoje vamos trazer um tema interessante sobre que possibilidades de atividades as crianças podem realizar dentro de casa e até um pouquinho fora, né? Mas pensando num tema, numa frase assim estigmatizada, seriam as atividades domésticas e que participação as crianças têm em relação a isso. Então, antes da gente adentrar e dizer com 2 anos pode fazer tal coisa ou com 3 anos pode fazer tal coisa, vamos tentar ver como é que a nossa sociedade se comporta diante disso, né? Do ponto de vista cultural, cada comunidade ou cada país ou cada etnia tem a sua forma de encarar a participação de uma criança, a participação de um adolescente, a participação do adulto, seja do sexo masculino, seja do sexo feminino ou até de um idoso, dentro dos cuidados com a casa, com a família e com as atribuições domésticas. Então, na verdade, a gente precisa trazer esse tema à tona a fim de discutir se realmente esse papel é da criança, se é papel dessa família ensinar isso à criança e se é papel dessa família e da sociedade reposicionar a criança, reposicionar o adolescente em funções que talvez hoje a gente não ache que seja tão deles, né? Quando eu falo em relação à sociedade, é na ideia de que a gente precisa contar um com o outro, enquanto comunidade, para que as nossas crianças cresçam e se desenvolvam de forma saudável. Seja promovendo ambientes de contato com a natureza, seja promovendo ambientes de alimentação saudável e seja promovendo ambientes no qual a educação caminhe num processo de participação de todos, seja nos afazeres domésticos, seja no cuidado com uma criança, com um irmão mais novo ou com uma pessoa idosa, seja no ensinamento de como ir comprar um pão na padaria, de como atravessar a rua, de como tirar uma sujeira numa piscina, todas essas coisas que fazem parte da vida como ela é. Eu amo esse tema, acho que esse tema me toca profundamente, porque a gente vai ver que ele está imerso em muitas coisas, como a Amanda diz, questões de gênero, questões do que pode e o que não pode, questões de como a gente define os espaços nos quais a criança vai poder transitar dentro da nossa realidade social. E aí, das coisas que a gente foi vendo, foi estudando, tem materiais muito interessantes e umas pessoas começaram a estudar e viram por que alguns pais dão valor a isso? Qual que é a importância? Quais são os pontos que os pais e cuidadores levantam da participação da criança nessas atividades do domicílio? E aí eles colocam que, primeiramente, desenvolvimento do senso de responsabilidade. É como se fosse aquele primeiro ponto em que a criança precisa ter algo que é da alçada dela, da responsabilidade dela. Independência para poder tanto ajudar quanto a promover o autocuidado. Então, independência tanto numa troca de roupa sozinho, como, por exemplo, em colocar uma mesa do almoço. E a cooperação. Esse ponto é super importante, a gente vai ver. Cooperar, tá junto. Nós não vivemos isolados, cada um na sua ilha, separado dos outros. A gente vive em conexão e interrelação. E esse senso de cooperação, de auxílio, de ajuda mútua, ele é muito interessante. Só que a gente tem esses pontos, mas tem algumas coisas também que interferem em como isso vai se desenrolar. Por que talvez numa família as crianças façam mais atividades do que em outras? E aí a gente encontrou, né, fatores que para alguns talvez seja assim, nossa, eu nem imaginava que isso podia interferir, né? Um deles é a presença de uma empregada doméstica no lar, habitualmente do sexo feminino, a presença de uma mãe que trabalha fora de casa. Então, essa dinâmica familiar de uma mãe que trabalha fora de casa. E a questão da idade e do sexo da criança, né? Os mais novos, os do meio e os mais velhos implicados em determinadas atividades, assim como os meninos e as meninas
talvez implicados em atividades diferentes ou em formas diferentes de serem ensinados, porque culturalmente a gente se enquadrou nesse processo, né? E aí, o que é que a gente tem de histórico? Que nas últimas décadas, as mulheres elas entraram no mercado de trabalho em muitas das nossas sociedades. A grande maioria da sociedade moderna e das culturas ocidentais, principalmente, elas têm a mulher posicionada no mercado de trabalho. E isso modifica um pouco aquele conceito de que a casa tem que estar um brinco, de que a casa tem que estar brilhosa, de que tem que estar cheirosa, de cada coisa deve estar no seu determinado local. Isso modifica um pouco esse conceito, essa exigência, mas ao mesmo tempo, como culturalmente a gente tem essas coisas um pouco enraizadas, às vezes processos mentais de autossabotagem nos levam de volta àqueles primórdios de querer dar conta de tudo, né? Querer uma casa perfeita, querer dar conta de tudo fora, e aí muitas famílias se desencontram um pouco no papel de cada um nessa organização. E aí a gente vê que historicamente sempre coube, eu vou usar a palavra sempre, mas na maioria das vezes coube à mulher esse papel de educar os filhos, coube nas sociedades de classe média alta, a empregada, o papel de arrumar a casa, né, quando houve essa transição da mulher para fora de casa na questão do mercado de trabalho, e coube às avós do sexo feminino ou às tias do sexo feminino cuidar daquelas crianças que ficam em casa quando não tem a mãe dentro de casa. E pensando numa população de mais baixa renda, cabe às filhas adolescentes o cuidado com os irmãos mais novos, né? Então essa figura, né, essa questão do gênero que você falou, é uma questão que é bem enraizada na nossa cultura e que a gente precisa compreender o nosso papel de quebrar alguns paradigmas para que essas crianças sejam inseridas na sociedade de forma funcional, de forma a entender responsabilidade, entender a questão da cooperação e entender o processo de se tornar independente. Isso é uma coisa interessante e alguns estudos eles apontam como é a mentalidade dessa mãe nesse processo de ensinamento. Porque, de fato, como a Amanda disse, sempre talvez seja forte, mas a maioria das vezes seja realmente a mulher, a figura feminina, a que é a organizadora de todo esse processo. E você vê que muitas vezes nos depoimentos dos estudos, nas conversas, a mãe ela direciona o cuidado ao filho de uma tal maneira que ele tem ferramentas mínimas e poucas de sobrevivência, enquanto as meninas elas têm a obrigatoriedade de saber transitar de forma organizada e correta em todas as atividades domésticas. É como se esse homem ele fosse cuidado pela mãe, depois cuidado pela esposa, e a única preocupação é quando ele não tivesse uma figura feminina na vida dele. A gente está aqui falando e tratando de temas que são parte tão enraizada da nossa cultura que, a depender da situação, é difícil até estabelecer um diálogo reflexivo e crítico sobre isso, porque às vezes são formas, é a forma como eu aprendi a ver e a estar no mundo. Então, a partir do momento em que a gente, no meu caso já como mãe, assume esse processo, a gente tem que saber como se colocar para a gente não reproduzir de forma automática esses determinismos. Isso é fácil? Não, nem sempre. Ainda mais que às vezes está tão entranhado dentro da gente que a gente fala, não, eu vou deixar, vou dar a oportunidade ao meu marido de arrumar isso. Aí passa 1 hora, passa 2 horas, não arrumou, aí você pede, não vai. Aí você quer saber? Deixa que eu mesmo faço. Isso a gente vai ver que principalmente lidando com a infância é um fator extremamente deletério, que a gente às vezes sem se dar conta não dá as oportunidades. A gente vai até retomar isso, mas eu queria voltar a um tema que dá uma dorzinha aqui dentro do coração, que é o fato de que mães que trabalham fora interferem negativamente nesse processo. Isso daí, quando eu ouvi, quando eu li, né, chega até doer um pouco. Por quê? Vem aquele sentimento de culpa que é praticamente inerente a todo o processo de maternar. Então, quer dizer que essa escolha minha de ser uma mulher autônoma, independente, muitas vezes
provedora do lar é uma coisa que interfere negativamente na educação do meu filho? Se a gente for ver do ponto de vista estatístico de estudo, a gente tá vendo aqui que sim. Só que esse dado tem muitas interpretações e os artigos, as coisas, elas trazem isso. Esse é um dado pontual e isolado. O fato de você estar fora talvez realmente faça com que a criança seja mais poupada. Então, é a funcionária que faz, é o cuidador que faz. Às vezes, a tia, a avó não tem aquela autonomia de forçar meio que a criança a fazer quando ela não quer. A mãe tem um pouco mais dessa autonomia, dessa liberdade. Mas o que é interessante a gente trazer aqui, que isso é uma coisa que pode ser mudada se a gente pensar em tempo de qualidade com o filho, e em comunidade. Por exemplo, você pode delegar isso às pessoas que estão como cuidado e orientá-los como fazer, de uma forma que seja benéfica para todos. No momento que você está com seu filho, ao invés de pedir a sua comida num delivery, por que a gente não vai e faz com a criança? Então, isso é um momento de atividade lúdica e de aprendizado também na vida dela. Então, a gente pode ir colocando esses elementos na nossa rotina. Ele vai comigo fazer uma compra, ele vai comigo fazer um almoço. No final de semana, a gente arruma a cama juntos. Então, isso daí a gente vai trazendo esses elementos para o nosso cotidiano, ainda que isso não seja uma coisa de segunda a segunda, faça chuva, faça sol. E assim, isso que você trouxe é tão importante, porque os estudos também trazem pra gente que as crianças, elas trazem a informação de que muitas vezes não fazem determinada situação pela falta de oportunidade. Então, eu não forro minha cama porque minha cama já estava forrada. Eu não pego a roupa suja no banheiro porque alguém já pegou. Então, o que é mais curioso é que do mesmo jeito que a criança aprende a fazer quando a gente ensina, ela aprende a não fazer quando a coisa não é ensinada. E isso vai gerando um adolescente que não faz, e isso vai gerar um adulto que não faz. Então, do ponto de vista social, a repercussão disso é gritante, porque no futuro relacionamentos vão se criar, essas crianças da minha família vão se juntar com crianças de outras famílias que tiveram outro tipo de criação, e o quanto isso pode ser disfuncional dentro de um processo social, né? A importância que a gente tem enquanto cuidador de criança no processo de ensinar as coisas é muito grande. E aí, quando você diz, quando eu dou a oportunidade de outra pessoa fazer, eu preciso esperar a coisa feita do jeito que a outra pessoa faz. Se eu preciso que alguém faça isso pelo meu filho, eu também preciso deixar a ordem explícita. Então, se o meu filho vai ficar com um cuidador, com uma babá, eu preciso dizer a essa pessoa, não dê a comida na boca dele, não dê o almoço fácil a ele. Uma criança de 4 anos muitas vezes quer receber o almoço dado por alguém, porque é mais fácil, mas a gente precisa orientar essa pessoa a não fazer. Então, parte de nós fazer com a criança, orientar quem vai cuidar e dar também a oportunidade aos outros adultos que eles façam as suas atitudes das suas formas. Exato. E aí o que a gente vê que o que mais limita, segundo os estudos, esse desenvolvimento é, da parte dos pais, a sensação de estar explorando a criança. A gente até brincou aqui antes de começar a gravação, né? Trabalho infantil, exploração infantil. Às vezes a gente brinca e tudo, mas isso é um assunto seríssimo e realmente em algumas situações existe de fato um abuso e uma exploração do trabalho infantil. E a criança não é permitida a oportunidade de brincar, de estudar, de estar em outros ambientes. A gente está falando de uma outra realidade, que isso fique muito claro. A gente tem que ter isso muito firme, porque a gente tem que lutar contra esse tipo de coisa que a gente sabe que ainda existe na nossa sociedade. Mas seria assim, essa sensação talvez exacerbada. Nossa, meu filho tá arrumando a cama, meu Deus do céu, coitado. Essa necessidade de repetir a solicitação, que às vezes é tão desgastante. Fulano, arruma a cama. Fulano, já arrumou a cama. Fulano, pelo amor de Deus, arruma a cama logo. Então, a gente tem isso é uma coisa extenuante para alguns pais. Então, se eu for aí, essa cama não tiver arrumada... Aí já começam as ameaças, a educação, tudo ótimo, tudo tranquilo, né?
E aí demora mais, porque, claro, a gente tem toda uma vivência, uma capacidade motora que a criança não tem. Então, eu faço, por exemplo, eu coloco a mesa em 2 segundos. O meu filho demora 2 horas. Pega um prato, pega uma coisa, eu tenho que ver. Então, demora muito mais o processo. Bagunça mais, porque, obviamente, também por esses motivos, tanto de cognição quanto de capacidade motora, a gente sabe que não está totalmente estabelecido, a depender da idade. E muitas vezes eu tenho que refazer. E isso daí é cansativo. Por exemplo, guarde seus brinquedos, aí guarda e faz aquela bagunça, tá tudo, mas tá lá guardadinho. Aí depois eu tenho que fazer o quê? Reorganizar. E isso faz com que às vezes desestimule os pais. E aí é interessante, porque a gente acaba diminuindo essas oportunidades que a gente falou por isso. E aí, inclusive, né, os pais eles ficam na expectativa de que o aprendizado vai chegar ali naquele momento. Por exemplo, quando você disse que pede para Gabriel colocar a mesa. Eu já vi ele fazendo isso. Meu Deus do céu! A comida esfria e ele não acaba de botar a mesa. E o pior não é isso, é porque quando ele tá fazendo e tem outras pessoas, eu tenho que ficar acalmando as pessoas, porque pode quebrar o prato. Ele pode bater a cabeça, a mesa lá da minha casa é de vidro. Então as pessoas se angustiam de uma tal maneira que eu fico mais incomodada com a angústia das pessoas do que com a demora dele. E aí, se você ficasse com a expectativa de que uma criança de 1 ano e 10 meses, em 2 dias colocando a mesa, no 3º dia vai estar fazendo isso de forma primorosa, essa expectativa ia frustrar o seu processo de educação. Então, na verdade, quando a gente faz isso, a gente precisa, enquanto adulto, entender que esse processo de aprendizado das atividades de vida diária, ele é um processo que não é necessariamente linear. Hoje eu aprendi conta de soma e de divisão e de subtração, amanhã eu aprendo multiplicação e divisão, depois eu vou aprendendo coisas mais complexas. Não é tão linear assim. Ora, a criança tem habilidade para acertar o plug de uma tomada de forma bem ajustada, mas ela não vai ter a habilidade de passar ferro numa roupa. Ora, ela vai ter a habilidade de esquentar uma comida no micro-ondas, mas talvez ela não tenha ainda a habilidade de fritar um ovo. Então, esse processo, ele precisa ser feito de forma continuada, de forma perseverante e com paciência, compreendendo que não vai sair perfeito diante de um processo de aprendizagem, porque a gente não tira 10 em tudo, nem na escola, então não vai sair perfeito. Às vezes eu vou precisar refazer, mas eu preciso passar por esse processo agora, para que a vida dessa criança tenha, que esse aprendizado tenha sentido pro agora, pro amanhã e pro futuro distante. Porque uma das coisas que as crianças trazem como algo, e isso os adolescentes trazem mais nos resultados do estudo, né, quando eles são questionados, é que minha mãe ou meu pai, eles trazem como justificativa fazer isso para quando eu for adulto, eu saber me virar. Para quando eu for adulto, eu saber fazer determinada situação. Então, na verdade, essas crianças, elas precisam aprender pro hoje. Elas precisam aprender para ter autonomia hoje. Elas precisam aprender para o seu desenvolvimento comportamental, para o seu desenvolvimento motor e para o seu desenvolvimento social hoje. Isso é muito interessante, isso é fundamental. Mas, por outro lado, a gente não tem testes como tem na escola. Então, isso gera uma confusão e uma dúvida na cabeça dos pais. No seguinte sentido, como esse processo não é linear, e como essa aquisição ela pode ter muitas idas e vindas, às vezes essa habilidade do hoje ela se torna uma coisa muito abstrata. Por exemplo, ele sabe botar a mesa, mas hoje ele não quis ou botou de uma forma inadequada. Ele sabe fazer tal coisa, mas ele agora só quer ficar na televisão e não faz mais isso. Então, esse processo de idas e vindas, que mesmo que eu adquira essa autonomia e essa habilidade, faz com que deixe os pais em uma situação de muita vulnerabilidade, de compreensão desse processo. Então, a gente tem que pensar que as habilidades elas têm que ser organizadas de acordo com a faixa etária para que a gente tenha essa aquisição agora, mas isso vai gerar, se a gente tiver essa persistência, vai gerar bases sólidas para que isso fique como comportamento na vida toda dessa criança. Vou dar um exemplo prático para ficar mais fácil, talvez. Você cozinha, eu, por exemplo, faço almoço.
Não faço todos os dias. E tem dia que eu não tô absolutamente afim. Então eu faço um almoço pra dizer que fiz, porque a pessoa tem que comer, a família tem que comer. Às vezes peço ao meu marido, às vezes ele faz espontaneamente, a gente faz isso bem tranquilo lá em casa. E quer dizer que eu não tenho habilidade? Não, eu tenho habilidade. Às vezes eu tenho habilidade de fazer um arroz ótimo. Esse dia o arroz ficou horrível. Então isso também acontece na criança. E a gente tem que entender esse processo para no dia que vier o ruim, ou o horrível, ou a má vontade, a gente entender que isso faz parte do aprendizado também. E não é um fator de fazer com que a gente pegue para si uma coisa que deveria ser responsabilidade, processo de aprendizado nessa criança. E vai chegar também uma faixa etária que a gente vai ver que as atividades de autocuidado, de cuidado próprio, elas são super bem executadas, mas quando a gente vai ver a execução das atividades de cuidado com a família ou de cuidado com a casa, elas são executadas de forma mais desleixada, ou de forma mais preguiçosa, ou de forma mais incompleta, porque também isso tem a ver com o desenvolvimento do ser humano e dos seus interesses. E aí é que entra o desafio, e eu acho que a beleza disso tudo, que é como é que a gente vai passar para essa criança que essas atividades, elas fazem parte da vida, elas fazem parte do ser humano e do ser comunidade, trazendo essa importância sem, na verdade, trazer peso, sem, na verdade, trazer desgosto. Brigas, cobranças, né? Exato. É tentar ver isso como esse processo de repetição cotidiana de performance, de atividades, como uma coisa fluida, como tarefas, como rotinas. Pensar que o aprendizado ele está naquele contexto, no ato, na ação. Então faz muito mais sentido a gente inserir nesse processo de estar junto, a gente também valorizar esse momento, porque às vezes a gente não valoriza esse momento de estar com a família junta, fazendo o almoço, arrumando a mesa, limpando as coisas. E isso fazer parte desse momento que é curtir e estar um com o outro. Então, isso é uma coisa bem interessante de se contextualizar. Coisas bem práticas, como, por exemplo, a gente brinca com brincadeira de encaixe com criança. Por que a criança não pode colocar a roupa no buraco da máquina de lavar? Já que ela já sabe encaixar uma coisa tão pequena em seu brinquedo, né? Ou por que será que quando eu chego do mercado com determinadas compras, essa criança não pode me ajudar a guardar no armário, se ela já guarda os seus brinquedos? Então, existem, às vezes, capacidades que já existem naquela criança, mas que a gente simplesmente tirou a criança do ambiente cozinha, tirou a criança do ambiente área de serviço, porque a gente acha que é perigoso, porque a gente acha que pode se machucar, mas aquele vai ser um ambiente que essa criança vai frequentar na sua vida cotidiana. E ele precisa se tornar um ambiente seguro, óbvio, dentro da capacidade de cada idade, mas a criança não pode ter aversão àquele ambiente. Ela precisa compreender como aquilo faz parte de uma casa. E isso é esse processo diário de paciência e de ensinamento, que é essa contextualização disso. Eu acho isso fantástico, porque a gente coloca todas essas habilidades que eu preciso desenvolver dentro disso que é a vida, muito melhor do que aquela coisa isolada só do brinquedo. Não que o momento brinquedo não seja importante, porque é fundamental, mas coloco aquilo de forma mais viva. A criança se interessa, a criança fica ligada, a criança gosta de se sentir responsável, de se sentir importante nesse processo de estar em família. E aí, claro, com todas as seguranças que a gente vai precisar, produtos de limpeza, eu preciso monitorar essa criança. Talvez essa seja a dificuldade, porque às vezes eu tô sobrecarregada, eu tô cansada, eu tô cheia de coisa do trabalho, minha cabeça tá explodindo de problemas e eu tenho que fazer as coisas e monitorar a criança, porque é claro, a criança vai bagunçar, vai pegar o que não deve. Então, isso daí realmente é um processo desgastante. Sempre vai ser possível? Talvez não. Então, a gente também tem que ter um pouco de respeito com a gente, né? Esse autorrespeito e compreensão, e diminuir esses processos de culpa e ver. Talvez hoje não dê, porque hoje está um dia mais tumultuado, mas eu vou tentar organizar para que, periodicamente,
né, por uma vez por semana, a cada 15 dias, e a gente tem esse momento. Então, a gente vai fazendo essas adaptações. Agora, o que eu acho que seria interessante, que talvez esteja na cabeça de muitas pessoas, é como é que é faixa etária e coisa? O que eu posso ensinar, o que eu não posso? Posso dar uma faca bem amolada para uma criança de 2 anos de idade? Então, isso aí que você traz em relação à faixa etária, que fique bem claro que nós vamos dividir só por faixa etária, tá? Não tem divisão de gênero em capacidade de execução das tarefas. Se você acha que existe, é uma questão cultural que você precisa resolver com você mesmo. Mas do ponto de vista de idade, sim, existem capacidades motoras que um adolescente tem, que uma criança de 2 anos não tem. Então, existem tabelas, tá? Tudo que a gente está falando aqui é baseado em estudos científicos e muitas das publicações que nós lemos foram da área de terapia ocupacional, que são as pessoas mais aptas a ensinar para a gente sobre esses hábitos de vida diária. Então, a gente traz isso de dentro da literatura, não é nada que foi da minha família ou da família de Bárbara, coisas que a gente crê, não. Né? A literatura traz para a gente isso. E uma das coisas, por exemplo, são exemplos de atividades. Uma criança de 2 a 3 anos, ela pode guardar os próprios sapatos, ela pode tirar o próprio prato da mesa, com a ajuda de alguém, se a mesa for alta, obviamente, mas ela deve tirar o prato e levar até o local onde esse prato vai ser lavado. Uma criança de 4 a 6 anos, ela pode ajudar a arrumar a cama. A cama dela não precisa ficar bagunçada e não precisa ser arrumada por outras pessoas. Ajudar a guardar as compras, inclusive com algum senso de classificação dessas compras. De 7 a 10 anos, que exemplos a gente poderia dar? Varrer o chão é um exemplo, tirar as roupas do varal é outro exemplo, tá? E as crianças acima de 11 anos, que já seriam os adolescentes, eles podem preparar os seus próprios lanches, eles podem colocar roupa para lavar, eles podem até participar da lavagem de um banheiro. Então, são coisas pontuais, são coisas que precisam existir dentro de uma dinâmica familiar, atividades que precisam existir e que podem e devem ser compartilhadas com as crianças. Quando você trouxe essas dificuldades que alguns pais relatam, né? Essas dificuldades não foi que a Bárbara perguntou a nenhum pai ou nenhuma mãe, não, pessoal. Isso foi que a gente leu em estudo científico. Então, na verdade, o que os estudos trazem é essa percepção de frustração dos pais, muito associada nas crianças mais velhas, a uma criança que diz que está com preguiça, a uma criança que diz que não quer fazer. Assim faz como, de qualquer jeito, né? Que faz de qualquer jeito ou faz do seu jeito. Assim como a referência que os pais trazem nos estudos como satisfação, muitas vezes estão relacionadas simplesmente a criança ter feito aquilo de forma voluntária. É a atitude da criança, eles colocam muito isso. Qual é a atitude da criança na execução da tarefa? Eu fiz voluntariamente ou eu fiz na primeira vez que me pediram. Isso é interessante, porque os pais parece que é como se essa postura da criança fosse um feedback para os pais. E aí isso, na verdade, é um reflexo da postura dos pais, né? Isso é um reflexo do comportamento da gente enquanto adulto dentro da dinâmica familiar. A criança que vê a coisa sendo deixada por fazer pelo adulto, ela também vai deixar a coisa por fazer. A criança que vê a coisa sendo feita de qualquer jeito, ela também vai fazer a coisa de qualquer jeito. Assim como o contrário também se aplica, né? Através do exemplo do comportamento, a criança vai ver que essa perseverança, essa constância na execução das atividades, ela precisa existir e ela faz parte de uma vida também agradável. Não é só um trabalho que é um saco. Isso, e é interessante isso porque às vezes a criança não vai ter intrínseco nela, naquele momento, essa motivação. Então vai precisar que realmente o pai e a mãe puxem esse processo, né? Assim como a gente também tem que se forçar ou se automotivar em várias ocasiões, a gente vai precisar de ter uma constância. Essa palavra vem muito nos estudos, constância na oportunidade de realização e execução dessas atividades. Não precisa ser uma constância diária, de manhã e à tarde, todos os dias, dia sim, dia não. A constância ela é muito mais de você perseverar nesse processo do que na quantidade de vezes que você, como cuidador, esteve com essa criança. Isso é um dado bem importante. Então, ainda que não seja algo diário, porque a rotina não permite, se isso fizer parte da sua relação, do seu processo de educação, do seu processo de ser pai e mãe daquela criança, cuidador daquela criança, a gente sabe que isso tem um impacto positivo, que a gente vai colher nos frutos,
tanto no agora, quanto principalmente, às vezes, em fases mais futuras, quando essa criança já não está mais sob a nossa responsabilidade e a nossa vigilância, que seria aquela pessoa com capacidade de executar essas tarefas, ter respeito às pessoas que executam por ela quando ela não pode, porque vão ter situações como a nossa, que a gente vai precisar trabalhar fora de casa, então eu preciso de alguém para me ajudar nesse cuidado do lar. Então, o respeito que eu tenho por essa pessoa que faz isso, tanto do ponto de vista de quanto eu pago, de como eu trato, do que eu ofereço para essa pessoa, vai perpassar toda essa valorização disso que é o cuidado próprio, que a gente tem que ver isso como um cuidado com a gente e com o coletivo. A gente às vezes acha que é uma coisa de segunda categoria, né? Esse tipo de atividade, mas a gente tem que repensar como a gente está tratando isso. E aí a gente tem, tanto do ponto de vista cultural e social, todas essas modificações que são muito impactantes, quanto do ponto de vista que a gente já falou, que para a gente, como médico, como pediatra, é fundamental, que é a aquisição de habilidades motoras, cognitivas e sociais, que são fundamentais na vida de toda criança. E aí, a palavra de ordem seria promover a oportunidade, né? Dar a oportunidade, não é desforrar a cama que já está forrada para que a criança faça, não. Porque isso pode até dar uma sensação de afronta, mas é realmente promover a oportunidade, ter as coisas por serem feitas para que a criança faça. E só para acrescentar um último dado para a gente finalizar, essa questão da idade que nós trouxemos, de cada faixa etária poder executar determinados tipos de atividades, é muito importante. Mas uma coisa que a gente precisa ficar atento, e aí que eu trago como reflexão final, é se a gente faz diferente quando são meninos e quando são meninas. Isso aí vai ficar para todo mundo refletir e ver como a gente encara isso. Isso é uma das coisas mais relevantes de tudo que a gente leu. A importância da questão de gênero. Isso aí dá não só um podcast, mas como pano para muitas mangas. Filosofia de uma vida inteira, né? De uma vida inteira, de uma sociedade inteira. Então, como é que a gente está inserindo tanto os meninos quanto as meninas nesse processo? Será que a gente está reproduzindo esses padrões ou será que a gente está sendo pessoas e motivadores nesse processo de transformação, de mais equidade, de mais respeito? Então, o que a ciência constata é que o sexo da criança e do adolescente, ela não influi no número de tarefas de cuidados domiciliar que são desempenhadas, nem na capacidade, mas ela interfere na forma como se ensina. Então, já é constatado que se tem mais cuidado de ensinar aos meninos. É como se a menina, ela viesse com aquilo ali como mensagem subliminar. Ela já deve saber, ela já deve ter um instinto. Ela tem que saber, né? Isso. E para o menino se para, se senta, é assim que dobra a camisa, é assim que lava o prato. Então, ficamos com essa reflexão final para a gente pensar qual é o nosso papel como sociedade, em que momento a gente vai colocar o freio, em que momento a gente vai dar um basta, e em que momento a gente vai transformar essa sociedade em que os indivíduos participam dela como comunidade, não por conta de seu sexo, mas porque são indivíduos dentro desse ser que é ser humano na sociedade. E que tem certas coisas que são sobrevivência, né? Que a gente tem que pensar que, talvez pensando numa situação apocalíptica, assim, bem hipoteticamente, existem determinadas habilidades e capacidades sem as quais a gente não é capaz de sobreviver. Então, isso também é um dado bem interessante de saber aquilo que a gente realmente precisa ensinar e oferecer àquelas crianças. E aí eu acho que eu vou propor uma coisa, né? Pensando que as crianças, elas vão ir reproduzindo e aprendendo e se inserindo nesse contexto dos exemplos, da ação, é de repente pensar em algum momento em que a família de vocês consiga se reunir e fazer algo disso. Uma comida junto, uma faxina junto, uma atividade dessa forma junto e ver como é que funciona. Acho que seria legal. Se vocês quiserem compartilhar, a gente vai amar receber. E quando forem fazer essa atividade prática, lembrem daquelas coisas que a gente falou: a oportunidade, a capacidade de independência, a autonomia e cooperação. São coisas que precisam existir para que a atividade diária tenha sentido e para que ela insira aquele indivíduo no seu papel enquanto ser social.
Ficamos por aqui e até a próxima. Obrigada e até lá.